Somos esposa de Cristo, não mais noiva. Jesus Cristo retornou para se casar com sua noiva, que éramos nós. Hoje somos esposas de Jesus integrando a sua igreja. O chamado fim do mundo, Aion, e a antiga aliança já passaram. Todo o evangelho foi pregado ao mundo judaico no primeiro século antes da queda do templo de Jerusalém. Cristo teve que voltar para cumprir os eventos de 70 depois de Cristo, como ele disse em Lucas 21, 22. Cumprir toda a profecia, todas as coisas escritas, até que isso se realizasse, a obra total do Messias de restaurar o relacionamento entre Deus e o homem não poderia alcançar a sua plenitude. Só podemos chamar Deus de Pai em seu sentido final porque o seu Filho veio, uniu-se à sua noiva e a trouxe para a família de Deus. Contrariamente ao que prega a tradição religiosa, ele não arrebatou a sua noiva da terra, mas concluiu seu trabalho como sumo sacerdote e regressou à noiva, abrindo permanentemente o acesso ao lugar santíssimo, a presença de Deus com ela, incorporando-a nele. Efésios 1:10, o verso escatológico mais sucinto da Bíblia. Conforme Jesus disse em João 14:23, após os versos 2 e 3, ele e seu Pai passaram a habitar em sua noiva na terra, ou seja, ele não a levou embora, mas assimilou a igreja ao reino de Deus, família, conforme Apocalipse 21, 2 e 3. Portanto, parousia, presença, não se refere apenas à vinda, Eshomai, mas ao resultado dessa vinda. Ele está conosco e nós estamos com ele. O fim do mundo e o evangelho pregado no mundo inteiro. Muitos acreditam que o evangelho precisa ser pregado globalmente para que Jesus volte. Quando a grande comissão for cumprida, a parousia estaria próxima. Essa crença baseia-se em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas fim de quê? Em Mateus 24:3, os discípulos perguntam: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, Aion. Eles não falavam do fim dos tempos, mas do fim da era em que viviam, a antiga aliança, e da chegada da era messiânica. Uma comparação entre Marcos 13 e Lucas 21 deixa isso claro. Nos sinópticos, os discípulos perguntam quando e que sinal, sem mencionar o fim do mundo. Jesus responde com previsões sobre a queda de Jerusalém. Eles associaram corretamente o fim do Aion à destruição de Jerusalém, e Jesus não os corrigiu. Nenhum evangelho indica que eles se enganaram depois. Além disso, a era cristã é interminável. Paulo afirma que isso claramente em Efésios 3, 20 e 21, e profetas como Isaías e Daniel confirmam que o reino de Cristo jamais passará. Isaías 9:6, Daniel 2:44. Portanto, perguntar sobre o fim da era messiânica seria questionar algo que não tem fim. Em Mateus 24:2, Jesus prevê a queda de Jerusalém. No versículo 14, ele declara que após o evangelho ser pregado em todo o mundo, virá o fim. E isso aconteceu naquela geração. Os textos do Novo Testamento mostram que a grande comissão foi cumprida no primeiro século. O evangelho é proclamado a todo mundo, oikoumene, como diz Mateus 24:14, e essa ordem encontra cumprimento em Romanos 10:18, que afirma que a salvação alcançou os confins do mundo. Quando Jesus manda ir por todo o mundo, cosmos, Marcos 16:15, vemos a confirmação em Colossenses 1:6, que diz que o evangelho está em todo o mundo. O comando de pregar a toda criatura, kitsis, Marcos 16:15, também se cumpre como afirma Colossenses 1:23, o evangelho foi pregado a toda criatura. A instrução de ir a todas as nações, Etnos, Mateus 28:19, se cumpre em Romanos 16:26, que declara a proclamação a todas as nações. Por fim, a promessa de sermos testemunhas até os confins da terra, Atos 1:8, encontra eco em Romanos 10:18, que fala de pregação por toda a terra. Cada termo grego usado no comando missionário encontra eco no cumprimento da missão. Portanto, a afirmação moderna de que o evangelho ainda não foi pregado a todo mundo é falsa. Jesus disse: o evangelho será pregado, e então virá o fim. Isso aconteceu naquela geração, conforme Mateus 24, 29 e 34. Ele viria naquela geração. Não há dois fins em Mateus 24. Interpretar dessa forma é forçar uma narrativa que ignora o testemunho bíblico de que a vinda de Cristo estava ligada ao cumprimento da grande comissão. Apocalipse também confirma isso. João viu aquilo que brevemente deveria acontecer. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Ele fez paralelos com Mateus 24. Anúncio do Evangelho, queda de Jerusalém, Babilônia, vinda de Cristo nas nuvens, tempo de colheita. Ele ressalta: eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Cedo e próximo eram termos significativos para aquela geração. A conclusão da grande comissão marcou o fim daquela era, não o fim dos tempos. O evangelho pregado em todo o mundo completou a revelação do plano de redenção. Agora a missão continua. O evangelho que uma vez foi entregue aos santos, Judas 1:3, deve ser proclamado no mundo sem fim. Efésios 2, 6 e 7, 3, do 20 ao 21. O entendimento da grande comissão é vital para interpretar o Novo Testamento. Os escritores esperavam a vinda de Cristo após o evangelho ser pregado a todas as nações. A paciência do Senhor, 2 Pedro 3:9, deve ser vista no contexto desse tempo. Se a comissão foi cumprida no primeiro século e Cristo ainda não veio, a promessa falhou. Interpretar que hoje ainda precisamos cumprir a grande comissão para que ele volte e ignora o testemunho bíblico. Que a verdade te alcance e que a mente de Cristo em ti seja despertada e iluminada pelo Cristo ressuscitado.